Muito boa noite, internautas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui iniciando o programa chamando Vencedores, que é a realização da igreja em Cosmópolis, onde nos reunimos todos os sábados, às 20 horas, e domingo, às 9 horas da manhã, no nosso local de reuniões, que se localiza na rua 22 de abril, número 47, no Jardim Planalto, aqui em Cosmópolis. Nosso encontro aqui na TV Jaguari é todas as terças, 18 horas e 30 minutos. Nós nos reunimos aqui semanalmente para desfrutarmos da palavra do Senhor. Então, desde já, invocamos o nome do Senhor, entregando este programa nas suas mãos, para que toda palavra aqui compartilhada possa ser do Senhor. Então, desde já, nós damos total liberdade para o Espírito possa agir e falar, me usando apenas como um instrumento nas suas mãos. Mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nosso programa aqui é bastante rápido, em torno de 20 minutos. Então, convidamos você a permanecer conosco até o final do programa. No programa passado, nós compartilhamos sobre alguns exemplos da história do povo de Israel. Alguns fatos que ocorreram com o povo de Israel no passado e que servem para a nossa advertência. Isso é que o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 11. Quando ele está se referindo à história do povo de Israel, ele diz nesse versículo: essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. Isso nós dizemos no programa passado e agora estamos compartilhando novamente. Então nunca é demais repetir esses versículos, como o próprio Paulo também, em sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 1, diz, nós fazemos uso agora dessa palavra, quando ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva essas mesmas coisas. Então não é desgosto para nós e também é segurança para todos nós não escrever, mas sim compartilhar alguns fatos. Às vezes repetimos aqui alguns fatos da história do povo de Israel. Então, dando continuidade ao que falamos no programa anterior, sobre a saída do povo de Israel do Egito, quando lá permaneciam por 400 anos e debaixo de uma escravidão, clamaram ao Senhor pelo sofrimento que eles estavam tendo ali no Egito, e o Senhor providenciou libertação a eles através de Moisés. O Senhor agiu através de Moisés e libertou o povo de Israel, tirando da escravidão das mãos de Faraó. Como já dissemos e aqui repetimos, o Egito tipifica o mundo de sustento, todo o sistema que o mundo nos impõe e tenta nos escravizar espiritualmente, mantendo lá no mundo, no Egito, presos por um faraó, né, para que não ofereçamos sacrifícios agradáveis ao Senhor, ou seja, não desfrutamos, né, do Espírito, da vida de Deus que habita no nosso interior. Então o mundo sempre deseja nos escravizar, sempre nos deseja tornar prisioneiros dele no seu sistema, para que não desfrutamos da pessoa viva do Senhor que habita em nosso espírito. E Faraó, se é o rei do Egito, prefigura o rei, o príncipe deste mundo, que é o inimigo de Deus, o diabo. E a terra de Canaã, para a qual o Deus prometeu levar o povo de Israel quando tirou do Egito, tipifica o reino do Senhor, por um lado, e por um outro, tipifica Cristo com suas riquezas insondáveis, com todos os seus atributos, que hoje está disponíveis a todos nós que cremos e recebemos o Senhor. Então, em Êxodo capítulo 3, no versículo 17 e 18, quando o Senhor instrui Moisés a chegar diante do faraó e dizer a ele para libertar o povo, que Deus mesmo estava ali para levá-los ao deserto, onde eles adorariam a Deus e caminho de 3 dias chegariam à terra prometida, a terra de Canaã, da qual eles saíram no passado, 400 anos antes, e vieram habitar no Egito. O Senhor estava aqui, neste momento, instruindo Moisés a falar a Faraó para libertar esse povo, que ele os conduziria pelo deserto, caminho de 3 dias, e levaria de volta à terra que eles nunca deveriam ter saído, a terra de Canaã, onde o Senhor prometeu sustentar todo o povo de Israel, porque essa terra era muito rica, né, que emanaria leite e mel, demonstrando a abundância que a terra de Canaã ofereceria ao povo. Então esse versículo diz: portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu,
para uma terra que emana leite e mel, terra de Canaã. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Aqui era a instrução de Deus de como Moisés deveria falar a Faraó. E no capítulo 5 de Êxodo, novamente o Senhor repete essas instruções quando Moisés já está, aliás, quando Moisés e Arão já está diante de Faraó, eles repetem as instruções de Deus e diz exatamente o que Deus tinha instruído. E no versículo 2, novamente Moisés diz a Faraó que era caminho de 3 dias para eles chegar até a terra prometida, até a terra de Canaã, onde Deus estavam levando eles de volta. Porém, no livro de Atos capítulo 7, no versículo 35 e 36, relatando esses fatos que ocorreram com o povo de Israel no passado, no Novo Testamento, esse versículo nos diz: a este Moisés a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este, Moisés, os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, por esse versículo e por um outro que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, onde o Senhor diz para o povo de Israel recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus os guiou no deserto durante 40 anos para chegar na terra de Canaã, por esses versículos nos mostram que a caminhada e o tempo de permanência neles no deserto para chegar em Canaã, que Deus tinha dito que seria 3 dias, demorou um pouquinho mais, alguns dias a mais. 40 anos se passaram para eles chegarem até lá. Ora, o que aconteceu aqui? Deus mentiu? Não, de forma alguma. Deus jamais mente. Não faz parte da essência de Deus a mentira, e sim do seu inimigo. Mas o que aconteceu que levou a demorar tanto assim? Um caminho que era de 3 dias demorou tantos anos. Olha, tem alguns versículos aqui que nos esclarece. Em Êxodo capítulo 15, no versículo 24, depois que Deus libertou o povo de Israel, aliás, para libertar o povo de Israel das garras do faraó, da escravidão, não foi tão fácil assim. O Senhor preparou ali vários sinais, prodígios, milagres realizados pelo Senhor para amolecer o coração de Faraó e deixar o povo ir. São as 10 pragas, né? Abriu o Mar Vermelho, converteu o rio em sangue, pragas de gafanhotos, né? A última, que foi a questão da morte dos primogênitos de todo o Egito. Aliás, o Senhor preparou muitos sinais e prodígios diante do povo de Israel e diante de Faraó, para que o povo pudesse crer que o Senhor realmente estaria com eles. E olha só, fala só abrir o mar, o povo de Israel passou a seco, do outro lado, escapando da perseguição de Faraó e seu exército. Depois do povo ver tudo isso e chegar no deserto e começar a caminhar, qual foi a atitude do povo diante das primeiras provas que sofreram? A primeira delas foi sede. Capítulo 15 de Êxodo, a partir do versículo 22, diz que eles estavam sedentos e não achavam água boa e clamaram. No versículo 24 diz que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Depois, na sequência, capítulo 16, o povo está com fome. E novamente o versículo 2 diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matares de fome toda essa multidão. Logo mais, no versículo 8, parte final do versículo abaixo, diz: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Quer mais um?
versículo 11 e 12 abaixo. Após o povo reclamar, o Senhor mandou maná do céu para sustento deles. Mas eles murmuraram de novo, reclamando, mas só tem esse maná para comer, sem sabor. Reclamaram do que Deus tinha provido a eles. E aí então Deus disse, as suas reclamações são contra o Senhor. Suas murmurações são contra o Senhor, não é contra Moisés e Arão. Porque é o Senhor que tinha enviado a eles aquele alimento. Mas o Senhor, na misericórdia, atendendo às orações de Moisés, a intercessão de Moisés pelo povo, o Senhor enviou carne a eles. Preparou as codornizes, as codornas, como carne. E no versículo 11 e 12 abaixo diz, e o Senhor disse a Moisés, tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Então, o que esses versículos nos mostram, que o fato de o povo de Israel demorar 40 anos no deserto, caminhando para chegar na terra de Canaã, quando seria apenas 3 dias, se você pega no mapa e olha a distância de onde se localiza o Egito para Israel, onde se localizava a terra de Canaã, você vê que é uma distância próxima, que segundo os estudiosos, 3 dias marchando a pé é possível de chegar lá. E é isso que o Senhor tinha dito a eles. Mas eles demoraram 40 anos. O que esses versículos que eu li nos mostram que por causa das murmurações do povo de Israel contra Deus, eles murmuravam para eles contra o homem, Moisés e Arão. Mas na verdade o próprio Senhor disse que as murmurações não eram contra o homem, sim era contra ele. Porque ele que estava dirigindo, guiando e permitindo tais circunstâncias a eles ali no deserto. Por causa dessas murmurações, eles começaram, segundo alguns estudiosos da Bíblia, chegaram à conclusão que o povo começou a girar em círculo e não avançavam em linha reta rumo a Canaã. Ou seja, o que ganhamos com esse fato? Com essas advertências que Paulo fala que foram registradas para nós, para a nossa advertência, é que as murmurações nossas podem nos levar a girar em círculo na nossa vida espiritual e não avança, e não prossegue, não cresce diante do Senhor, e não chega a Canaã, não chegaremos a alcançar o reino. Esse deserto ao qual o povo estava marchando, hoje tipifica a igreja. O Senhor nos libertou do mundo, nos tirou do Egito, aquele mundo de escravidão espiritual, mundo de pecado, e nos transportou para o reino do seu amor. Nos colocou hoje na igreja, na qual estamos marchando, é a era da igreja que estamos vivendo. Estamos marchando rumo a Canaã, rumo ao reino que o Senhor tem para nós, o prêmio, o galardão, e também rumo à Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, todos aqueles que foram salvos e creem, têm a vida do Senhor, a palavra de Deus garante que nós já estaremos lá. Mas antes da Nova Jerusalém tem um prêmio para aqueles cristãos que forem vencedores hoje, fiéis ao Senhor em segui-lo, que é reinar com o Senhor por 1000 anos, que antecede a Nova Jerusalém. Está em Apocalipse capítulo 20. Então, nós estamos na igreja marchando rumo a este prêmio, rumo à terra de Canaã espiritual que representa o reino do Senhor. Então hoje nós devemos nos acautelar, tomar bastante cuidado com as nossas murmurações. Nós temos visto muitos milagres, sinais, prodígios que o Senhor tem feito diante de nós, não é verdade? Creio que você que está me assistindo, está ouvindo agora essa mensagem, faça uma reflexão. Veja tudo que o Senhor já agiu na tua vida no passado, desde que você conheceu o Senhor, desde que Ele te encontrou. Certamente o Senhor já fez sinais e milagres na tua vida, mas nós ainda, assim, às vezes, murmuramos, não é verdade? Eu falo nós, eu me incluo também, começando por mim. Às vezes murmuro muito, às vezes não em palavras audíveis, mas em pensamentos, não crendo, não confiando que o Senhor possa agir em determinadas situações pela qual passamos hoje na vida da igreja. Nós temos um conceito de que por estarmos na igreja, devemos receber tudo o que nós, no nosso próprio conceito, merecemos diante do Senhor. Nem sempre o Senhor diz sim para nós. Aliás, a maioria das vezes Ele tem que dizer não. Porque às vezes nossas vontades, nossos pedidos não estão de acordo com a vontade do Senhor. Nós só conseguimos ver o que está diante de nossos olhos. Deus, porém, vê o nosso coração e vê o que é melhor para nós para estarmos no seu reino. Levarmos a terra de Canaã, levarmos ao reino, é o objetivo do Senhor.
Então hoje tudo que nos sobrevém na vida da igreja, fatos, circunstâncias pelas quais passamos, tudo para sermos aperfeiçoados em caráter, para crescermos em vida, para termos experiências com o Senhor, para chegarmos na terra prometida, que é o reino do Senhor, aquilo que Ele deseja para nós. Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, fica bem claro quando o Senhor diz: recordar-te-ás durante tudo que você passou, tudo que vocês passaram no deserto, durante todas as provas que eu permiti durante esses 40 anos. Vocês tiveram fome, tiveram sede. E eu permiti tais coisas, o Senhor deixa claro ali. Permiti tais coisas a vocês para ver o que realmente havia no coração de vocês. Se vocês andariam nos meus caminhos ou não. Se vocês seriam aprovados ou não. Ou seja, se você hoje passa por fatos na vida da igreja, você é cristão, você está se reunindo. Quando eu digo igreja, não estou dizendo templo físico, no lugar onde você vai para se reunir semanalmente com os irmãos. Ali é uma reunião da igreja. Aquele local não é igreja, aquele lá é um lugar físico, um templo, para reunir a igreja que somos todos nós. Então, quando eu falo vida da igreja, é a realidade que nós temos com o Senhor. Você é um membro da igreja, quer você esteja no templo, reunido com os irmãos, no seu trabalho, na escola, em casa, com o seu vizinho, com a família, com o patrão, onde você estiver, você é um membro da igreja e não saiu da igreja. Jamais uma pessoa que está na igreja sai da igreja. Você pode se desviar dos caminhos que estão seguindo, os caminhos que você está andando, seguindo ao Senhor. Você pode às vezes se desviar dele por influência do inimigo de Deus, mas sair da igreja, deixar de ser um membro da igreja, jamais. A palavra garante isso, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia nos mostra isso. Então, as situações que nos sobrevêm na igreja é para nos aperfeiçoar, para nos moldar, para que nós tomamos a forma de Cristo e cada dia mais sejamos mais parecidos com o Senhor, em sua vida e natureza, para que o nosso caráter, as nossas experiências possam demonstrar o Senhor, possa expressar o Senhor em cada atitude nossa. Então temos muitas falhas e muitas situações nos vêm, às vezes pelas quais nós mesmos praticamos, caminho que escolhemos pelas nossas escolhas erradas, e outras permitidas pelo Senhor para nos aperfeiçoarmos. Mas o que eu quero dizer é que não desanime, se apegue cada dia mais com o Senhor, prossiga, não desanime com as situações que vêm. Às vezes desanimamos, mas levantamos a cabeça, devemos olhar para frente, seguir em frente, rumo a Canaã, o reino do Senhor. Então, quando passados 40 anos, em Números capítulo 13, nos mostra que passados 40 anos, quando o povo chega à terra de Canaã, aquela terra rica que o Senhor prometeu a eles, desde lá Abraão, na qual eles, no momento de provação, abandonaram, desceram ao Egito, viveram como escravos, o Senhor foi lá, libertou após 400 anos de escravidão, lembraram das promessas do Senhor, o Senhor foi lá, libertou, tirou o povo, falou, vai marchar 3 dias e chega lá em Canaã, onde eu prometi. Novamente, por causa das murmurações do povo, 40 anos no deserto sendo aperfeiçoados, depois desses 40 anos chegaram na terra prometida, estava de frente à terra. Aí o Senhor deu uma instrução para Moisés. Capítulo 13 de Números, ele diz assim, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Foram 12. Versículo 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra, que tal é o povo que nele habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Ou seja, para resumir, o Senhor instruiu Moisés a enviar de cada tribo de Israel um homem. Sabemos que são 12 as tribos de Israel, representadas pelos filhos de Jacó. 12. Então Moisés enviou 12, uma de cada tribo para espiar a terra. O que me chama a atenção aqui é que por que Deus instruiu para mandar homens a espiar a terra? Ele tinha prometido a terra, ele tirou o povo do Egito, ele conhecia a terra era dele, ele falou, eu que vou dar ao meu povo. Ela mana leite e mel, é rica, esse povo vai ter sustento aqui, eu estarei com eles. Por que mandou espiar a terra para ver se era boa ou má? Deus já conhecia a terra, mas lá o povo permaneceram 40 dias espiando a terra. Ou seja, o número 40 na Bíblia tipifica provação.
Senhor jejuou 40 dias, provação. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, provação. Os espias foram espiar a terra aqui, 40 dias espiando a terra. Para quê? Provação. Passar por provas, para ver se seriam aprovados ou não. O Senhor estava fazendo aqui um teste com o coração deles. Quando retornaram após 40 dias, eles relataram ao povo, a Moisés e a toda a congregação de Israel que eles haviam visto. Versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. Precisou 2 homens para trazer um cacho de uva do fruto da terra, demonstra a riqueza da terra. E eles relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, esse é o fruto dela. Mostrando para Moisés, a terra é rica e é boa mesmo. Olha o tamanho aqui do cacho de uva. Precisou 2 homens para carregar. Acho que cada uvinha parecia uma laranja, de tão grande, rica a terra. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha. Versículo 30. O que o povo estava relatando ali, os espias? Uma parte deles disseram, que foram 10, já adianto. Disseram a Moisés, a terra é boa mesmo. Só que tem um povo ali que é gigante, é os Enaques, né? Os filhos de Anak, gigantes que habitavam a terra. Havia até um povo lá, jebuseus, heteus, ou seja, todo o eu lá habita na terra. Já está tomando conta, eles abandonaram a terra, veio um povo lá, um inimigo que tomou posse dela. Estava lá sobrando, né? Uma terra rica, tomaram posse. O homem abandona, o inimigo vem e toma posse. Eles vieram e tomaram posse da terra. Aí no versículo 30 fala que Caleb tomou a frente e fez o povo se calar perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham ido, os 10, disseram: não podemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. Olha o versículo 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra. Ou seja, falaram mal da terra que Deus tinha prometido e que estava introduzindo o povo naquele momento na terra. Terra preparada pelo Senhor. Eles começaram a falar mal da terra, mal daquilo que Deus tinha dado a eles. Porque, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores e todo o povo que nela vimos são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes e éramos nossos próprios olhos como gafanhotos. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel, olha só o que diz o versículo 2, murmuraram contra Moisés e contra Arão. No versículo anterior que nós lemos, em Êxodo, o Senhor mesmo diz, não é contra Moisés e Arão que o povo de Israel murmura, é contra o Senhor. Aqui novamente, passados 40 anos, todos os sinais que eles viram, Deus fazendo diante de Deus, estava diante da terra, murmuraram novamente diante de Deus e disseram, toda a congregação, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Seria melhor tivéssemos morrido no Egito. Puxa vida. Cuidado com as murmurações, irmãos. Murmurações espirituais. Às vezes temos visto tudo que o Senhor tem feito a nós. O Senhor tem feito sinais, milagres, prodígios, nos libertando, nos salvando, nos conduzindo, nos livrando das provações que nos sobrevêm dia a dia. Primeiro ponto, não é pelo fato de estarmos caminhando junto com o Senhor no deserto, por estarmos na igreja caminhando, seguindo o Senhor, é que estamos imunes às provações, às dificuldades. Mas o Senhor está conosco para nos livrar de todas elas. Assim como em Deuteronômio 8 ele diz, no versículo 2 em diante, ao povo, que ele permitiu tais situações, ele também diz na sequência, que ele não deixou inchar o pé nem envelhecer as vestes do povo de Israel nesses 40 anos. Ou seja, não é porque o Senhor permite tais situações a nós, como provas nesta era da igreja, o Senhor também nos proverá libertação para chegarmos ao reino,
a terra prometida. Então, versículo 6 diz que Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, falaram a toda a congregação do povo de Israel, dizendo, versículo 9, então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não o temais. Pois no versículo 24, o Senhor diz que visto que houve um outro espírito, um espírito de perseverança em Josué e Calebe, o Senhor os faria entrar na terra de Canaã. Os demais ficaram fora. Versículo 24. Então o Senhor diz que houve um outro espírito, um espírito de perseverança em Josué e Calebe. O que ganhamos com toda essa porção? Mesmo estando na igreja, vamos passar por provações. Mesmo sendo cristãos, seguidores do Senhor, ainda pode vir provações. O Senhor não prometeu céu sempre azul, dia ensolarado para nós. Ele falou, pode ser que venham trovoadas também, tempestades. Mas, graças ao Senhor, Ele é aquele que acalma tempestades. O Senhor nos proverá livramento, libertação e nos ajudará a passar por essas provas. E quando estivermos diante da terra, não vamos falar mal. Cuidado com as murmurações. As nossas murmurações nos levam a andar em círculo na vida da igreja e não prosseguir caminhando a terra de Canaã, ao reino do Senhor. As nossas murmurações faz nós ficarmos no mesmo lugar, sem sair. Ou seja, a nossa vida não cresce diante do Senhor. Se faz anos que você está na igreja, na vida da igreja, e sua vida espiritual não cresce, não prossegue, você continua estacionado no mesmo nível, tem algo errado. Cuidado. Faça uma reflexão para ver se você não está girando em círculo e não prossegue. Murmurações nos faz girar em círculo e não prosseguir diante do Senhor. E quando estiver diante da terra de Canaã, por que o povo, o que eu ganho aqui nessa porção aqui que eu li de Números, por que o povo não quis tomar a terra de que eles espiaram? Porque eles não quiseram se esforçar, não quiseram lutar, porque eles tinham que tomar posse da terra, ou seja, tinham que derrotar os povos que lá habitavam na terra. Jebuseus, amorreus, heteus e por aí vai. Eles tinham que se esforçar, teriam que lutar, teriam que ter um esforço para tomar posse da terra. Eles não quiseram. Nós sempre queremos vida fácil, queremos, maravilha, nós queremos o quê? Levar a vida da igreja de que forma? Esperar a reunião, o dia do culto, ir lá sentar na cadeira, de preferência esteja um ar-condicionado, se tiver calor, na verdade, um aquecedor no frio, abrir a nossa Bíblia, esperar o irmão que está lá na frente, o pastor compartilhar, desfrutarmos do versículo, ganhamos, fecha a Bíblia, vai embora para casa e vive tranquilamente durante a semana, sem compromisso, sem esforço. E a vontade do Senhor, que em 2 Timóteo ele diz que é salvar todos os homens. E a pregação do Evangelho, e a nossa porção, o nosso encargo, a nossa responsabilidade como cristão. Para libertar o povo de Israel, Deus precisou de Moisés. Deus precisa do homem. Deus não vem à terra hoje como um anjo de luz para fazer a sua obra, que é através do homem que a obra é feita. E esse encargo não é somente para aqueles que estão à frente, no púlpito, é para todos nós como membro da igreja. Para encerrarmos, o último versículo, Mateus capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Fica aí essa mensagem como um encorajamento para todos nós nos esforçarmos e ir diante do Senhor. Ele tem um encargo para cada um de nós. Ele nos deu os dons para que nós possamos exercê-los e tornar um ministério em servir o Senhor. Isso é um privilégio para nós. Misericórdia de Deus. Sermos úteis ao Senhor. Não estamos na igreja apenas para desfrutarmos das riquezas que o Senhor tem para nós. Também temos uma responsabilidade. E o Senhor deseja que cada um de nós, seus filhos, como membros do seu corpo, exerça essa função e pratique aquilo que Ele deseja, que é desfrutar do Senhor, se esforçar em buscar o Senhor, em ler e orar, ir diante do Senhor, tá? Para que possamos tocar na vida do Senhor e o Senhor se expressar por meio de cada um de nós. Somente assim o seu reino vai se expandir nessa terra, sua expressão aumentará e alcançará outras pessoas. Obrigado, Senhor, por mais oportunidade. Jesus é o Senhor.